Porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Jó 12, versículo 11. Esta foi uma palavra dita por Jó. E conhecemos bem Jó porque ele é uma referência na literatura universal, no conhecimento universal sobre perseverança, sobre sofrimento. Uma pessoa de fé que resistiu muitas dificuldades. E num dos seus discursos, ele soltou esse conselho, essa palavra de sabedoria. Porque Jó enfrentou os infortúnios das perdas, das doenças, mas tinha outra dificuldade também, que foi a questão dos amigos que se aproximaram dele, que ele chamou de consoladores molestos. Esses três chegaram e ficaram próximo de Jó no início em silêncio, mas depois começaram a proferir discursos acusatórios a respeito de Jó. E Jó então solta essa palavra de sabedoria, dizendo que a palavra deveria ser provada, como o paladar prova a comida. E aí me lembra um episódio da vida de Eliseu, em que Eliseu estava com seus discípulos e estava em período de fome. Ele pediu para um de seus discípulos buscar alimento. E o discípulo foi atrás de alimento, atrás de ervas, e pegou uma erva venenosa sem saber. E prepararam um grande panelão, fizeram um caldo. Quando foram provar o alimento, perceberam que havia morte, ou seja, o caldo estava envenenado. E alguém gritou: a morte na panela, a morte na panela. Portanto, foi o paladar que identificou o veneno. E o ouvido tem que identificar também as palavras venenosas, porque durante a nossa existência recebemos palavras venenosas que podem nos matar, nos destruir, nos complicar, atingir fundo a nossa alma e mudar até o rumo da nossa vida. Então, por exemplo, a gente tem que exercer o discernimento com respeito aos conselhos que nós ouvimos. Há bons conselhos e há maus conselhos. Há pessoas que nos dão conselhos e que, se seguirmos, poderemos ir mal, levar a cada um de nós à destruição, ao perigo, a situação complexa e complicada. Então precisamos provar, nem todo conselho que nos dão é para a gente seguir. A gente tem que examinar, discernir, pensar bem a respeito dos conselhos. E as sentenças e os julgamentos? Quantas pessoas já proferiram palavras a seu respeito, do tipo: você é assim, você é assado, você é desse jeito, nunca vai mudar? As pessoas nos julgam, as pessoas nos condenam e usam palavras, às vezes, peremptórias, difíceis, complicadas para nos atingir. O que você deve fazer isso? Aceitar? Não, você tem que discernir, porque a palavra final da sua vida é de Deus, é de Jesus, e não do outro. Certamente o julgamento do outro não é exato, mas o que Deus pensa a seu respeito, isso é exato. Você deve examinar o que dizem a seu respeito. E os elogios? Ouvimos muitos elogios. Os elogios podem ser palavras de incentivo, no momento certo nos ajudam a ir avante. Mas há o perigo do elogio ser lisonja. E o que é lisonja? É elogio falso. A pessoa te elogia com segundas intenções, querendo lucrar com isso, querendo ganhar essa confiança para depois agir de maneira malévola. E os elogios podem também nos prejudicar quando a gente está errado. Quando a gente está errado e a pessoa está elogiando, dizendo: está tudo bem, continue nesse caminho. Então a gente tem que provar, tem que discernir os elogios e não aceitar de pronto qualquer elogio que venha na nossa direção. E a crítica? A crítica pode, às vezes, também nos atrasar, nos derrubar. E a gente tem que provar.
Eu sei que existe a crítica oportuna, que quando a gente está errado, a gente precisa ser criticado, ser chamado a atenção, mas aqui existe aquele espírito crítico, pessimista, que só vê coisas ruins e que prejudicam a nossa vida, a gente não vai avante por causa do crítico, ou aquele que tem antipatia com relação a você, está sempre criticando, querendo ver você se atrasar na sua vida de alguma forma. Também temos que provar com respeito ao sofisma. E o que é sofisma? Temos de discernir. Sofisma vem com um discurso verdadeiro, usa a verdade, mas existe uma grande mentira escondida naquela verdade. E a gente vê nas tentações que Satanás usa verdades com mentiras para nos enredar, para nos enganar. A gente tem que provar e discernir e não aceitar esse sofisma e tirar qualquer tipo de sofisma da nossa vida. E temos que provar também essa questão do relativismo. Hoje, para muitas, a verdade absoluta é que tudo é relativo, ou seja, que não há verdade absoluta. Então você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um fica com a sua verdade. É o que dizem. Mas existem verdades absolutas, a Bíblia registra verdades absolutas. Deus é uma verdade absoluta, então não temos que aceitar esse relativismo absoluto e não podemos abrir mão dos princípios que são eternos e que são absolutos, que a gente deve ficar, custe o que custar. Eu quero lembrar a você o exemplo de Jesus. Satanás tentou Jesus, usando até o Salmo 91, usando até a palavra. E Jesus respondeu com as Escrituras. Então a gente tem que provar com os nossos ouvidos o que escutamos e usarmos a palavra de Deus para vencermos as tentações. Mesmo que nos venham com a palavra de forma distorcida, a gente tem que vigiar, provar, examinar e ficar com a palavra de Deus. Não troque a palavra de Deus por nada. Não barganhe os princípios de Deus por nada. Não troque. Fique com a palavra de Deus. Tem uma igreja que deixa um exemplo muito positivo, que é a igreja de Bereia. Enquanto Paulo pregava, aquela igreja examinava na Bíblia para ver se o que Paulo estava ensinando era verdade. Nós precisamos examinar as Escrituras. Tudo que ouvimos, examinarmos segundo as Escrituras e discernimos, para assim vivermos melhor. Esta é uma palavra de sabedoria que Paulo exerceu naquele momento, onde aqueles amigos estavam sendo, na verdade, consoladores molestos. Estavam trazendo prejuízo para Paulo. Sabe por quê? Porque com Cristo tudo novo.